Principais pontos da PEC sobre a reforma administrativa. Por Paulo Lindsay, diretor da Executiva Nacional do Sindicato dos Servidores do IBGE, a CIBGS-SN. Coordenador do Núcleo Sindical Canabarro, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida, Núcleo RJ. A proposta de reforma administrativa apresenta uma composição bastante nebulosa. O relator Pedro Paulo, deputado federal do PSD do Rio de Janeiro, está encaminhando para discussão e votação no Congresso Reacionário um projeto de lei, uma lei complementar e uma PEC, sem desconsiderar o arcabouço legal infraconstitucional aprovadas nos governos Temer, Bolsonaro e Lula. Pedro Paulo, deputado federal do PSD do Rio de Janeiro, coordenador do GT da pseudo-reforma administrativa, tenta vender uma reforma para melhorar a eficiência do Estado, reduzir o gasto público, acabar com os supersalários, melhorar as entregas de serviços públicos e reduzir a quantidade de servidores públicos. Mas, na realidade, trata-se de uma reestruturação abrangente da administração pública brasileira em todos os níveis governamentais, com o objetivo de concretizar o projeto do grande capital financeiro rentista. Desejam alterar a Constituição Federal para que o Estado brasileiro seja apenas um financiador, subsidiário. No entanto, a realização dos serviços públicos ficará a cargo do setor privado. Além de restringir o aumento das receitas primárias a 2,5% ao ano, mesmo com um recorde na arrecadação de receita federal, isso não afetará diretamente os investimentos na estrutura do Estado nem as melhorias nas políticas públicas. Na realidade, é o cumprimento dos limites do arcabouço fiscal e o retorno do Estado loteado das décadas de 60, 70, 80 e 90. Aqueles sem concurso público, cuja divisão dos serviços públicos pertence a determinados setores poderosos. Estou realizando uma pesquisa que destaca os aspectos mais importantes desse arcabouço legal. Inicialmente, apontei os aspectos mais relevantes da PEC da reforma administrativa. Principais pontos da PEC da reforma administrativa. É reforma ou desmonte do Estado Social brasileiro? Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Querem incluir normas gerais sobre parcerias com instituições sem fins lucrativos. Artigo 22. Aqui, haverá a possibilidade de parcerias com quaisquer instituições privadas, sem fins lucrativos, inclusive igreja. Lembram o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro na gestão do prefeito Crivella? Tudo era resolvido pela Márcia, inclusive tomógrafo da prefeitura foi parar numa igreja evangélica. Alterações nos artigos 28, 29A e 32. Adequação aos limites orçamentários do arcabouço fiscal e avanços nas privatizações dos serviços públicos. As limitações das dotações orçamentárias relativas a despesas primárias no âmbito dos municípios, estados, DF e União. Essa é uma medida de adequação dos entes federados aos limites do arcabouço fiscal. Os municípios, DF, estados e União, na execução de suas competências e na implementação de políticas públicas, deverão, preferencialmente, instituir consórcios públicos ou celebrar convênios de cooperação nos termos do artigo 241 desta Constituição e da legislação aplicável, com vistas à eficiência, à economicidade, à integração de ações e à ampliação da qualidade e do alcance dos serviços prestados à população. Artigo 30. Compete aos municípios. Projeto de privatização dos serviços públicos. A proposta é alterar o parágrafo único do artigo 30. Os municípios, na execução de suas competências e na implementação de políticas públicas, deverão, preferencialmente, instituir consórcios públicos ou celebrar convênios de cooperação nos termos do artigo 241 desta Constituição e da legislação aplicável, com vistas à eficiência, à economicidade, à integração de ações e à ampliação da qualidade e do alcance dos serviços prestados à população. Esse é o texto do artigo 241. A União, os Estados
o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Redação dada por Emenda Constitucional número 19. Artigo 37. Referentes aos concursos públicos, nos entes federados. A investidura em cargo efetivo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos que, em conformidade com o perfil profissional desejável, avaliará conhecimentos e habilidades. Artigo 37, inciso 2. Isso significa que, além dos concursos públicos, a questão pública poderá analisar conhecimentos e habilidades. Pode ser a porta de entrada de admissões por indicação. Quem é jovem há mais tempo vai lembrar do QI, quem indica. O concurso público para investidura em cargo efetivo ou emprego público deverá ser precedido de dimensionamento do quadro de pessoal, priorizar carreiras transversais. Artigo 37, inciso 2A. Carreiras transversais não estão ligados diretamente a nenhum órgão público. Significará o enfraquecimento das carreiras. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aderir a concurso público realizado de forma centralizada pela União, com aproveitamento de pontuações ou de cadastros de aprovados, na forma da lei. Artigo 37, inciso 2b. A estrutura dos concursos do CNU poderá ser utilizada por todos os entes federados. Quando necessária a admissão de profissionais com maior especialização e experiência profissional, o concurso público poderá ser destinado à investidura em nível de carreira diverso do inicial, desde que a modalidade de provimento de cargos não ultrapasse 5% de força de trabalho dimensionada do órgão ou entidade pública. Artigo 37, inciso 2c. Lei poderá instituir bônus de resultado para os agentes públicos em atividade, aposentados e pensionistas fora. Artigo 37, inciso 11a. Aos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos das administrações públicas direta e indireta, aos membros de qualquer dos poderes e órgãos autônomos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos detentores de mandato eletivo e aos demais agentes políticos são vedados. Artigo 37, inciso 23. De remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos. Licença-prêmio, licença-assiduidade ou qualquer outra vantagem remuneratória decorrente apenas de tempo de serviço, independentemente da denominação adotada. Concessão de adicionais de periculosidade e de insalubridade por categorização abstrata de carreiras ou grupos funcionais. Extensão de qualquer direito, benefício ou vantagem específica de uma carreira a outra, sobre alegação de simetria constitucional e paridade entre carreiras. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Item 4. Tabela remuneratória única previsão de, no mínimo, 20 níveis para o alcance do nível final da carreira, com interstício mínimo de 1 ano entre cada progressão ou promoção. Aqui reside a possibilidade de os atuais 20 níveis serem ainda maior. A previsão da PEC é no mínimo 20 níveis. A relação entre o início e o final não pode ser maior 50%. Do valor do primeiro nível remuneratório da tabela corresponderá ao salário mínimo. Artigo 39.
Tabela única possibilitará congelamento e redução salarial à maioria das carreiras públicas. Artigo 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 3º. Extinto o cargo público, o servidor público estável será aproveitado em outro cargo público com nível de formação, complexidade de atribuições e patamar remuneratório equivalentes, admitida sua opção pela indenização prevista no parágrafo 5º do artigo 169 desta Constituição. No parágrafo 5º do artigo 169, o servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República, b. extinção de funções ou cargos públicos desnecessários ou obsoletos, assegurado, quando ocupados, o aproveitamento do servidor público estável, nos termos do parágrafo 3º do artigo 41 desta Constituição. Se não conseguir uma nova alocação para esse servidor, o que restará é a demissão, com a indenização estabelecida no parágrafo 5º do artigo 169 desta Constituição. Artigo 139. Para os fins do disposto nos artigos 28-A, 29-A e 32-A da Constituição, será considerada receita primária ajustada a receita primária total do ente federativo, deduzidos os seguintes itens. Artigo 3º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo máximo de 48 meses contados da data da promulgação desta emenda constitucional, deverão implementar as seguintes medidas de gestão de pessoal. Item 1. Dimensionamento da força de trabalho, com metodologia definida em regulamento e ampla divulgação pública para subsidiar o planejamento e a alocação de pessoal. Item 2. Reestruturação do quadro de pessoal mediante eliminação de sobreposições de atribuições e reorganização das carreiras, com a priorização de carreiras transversais aptas a atuar em diversos órgãos e entidades, observado o disposto nos incisos 4 e 5 do parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição, devendo a definição dos respectivos níveis remuneratórios na tabela remuneratória única considerar o grau de complexidade das atribuições. Artigo 4º. A tabela remuneratória única de que trata o parágrafo 5º-A do artigo 39 da Constituição deverá ser implementada no prazo máximo de 120 meses, contados da data da promulgação desta emenda constitucional. Artigo 8º. Ficam sem efeito, a partir da data de promulgação desta emenda constitucional, os reconhecimentos e pagamentos retroativos de verbas a agentes públicos realizados exclusivamente por via administrativa, sem decisão judicial transitada em julgado, ressalvados os pagamentos já integralmente concluídos até a data da promulgação desta emenda. Como podemos ver, não se trata de uma reforma administrativa, mas da destruição do Estado social brasileiro, transferindo o controle das gestões públicas para o setor financeiro, empresários, terceiro setor e detentores do poder.